Olá, turma, terceiro ano, professor Márcio aqui novamente com vocês. Tivemos um primeiro trimestre intenso, agora volto no segundo com vocês para a gente tratar alguns assuntos que parecem complexos, como os números, mas não são. Podem ficar tranquilos que não são. Quero saber o seguinte, vocês estão aí acessando o Classroom? Vocês estão aí, aqueles que precisam das atividades impressas, estão falando na sua escola, indo buscar atividade, estão estudando, estão fazendo em casa? Porque olha, você tem que fazer a sua parte, nós vamos fazer a nossa aqui. Vamos em frente e dar continuidade agora à aula da professora Renata, que ela começou a tratar os complexos em conjunto com o professor Tony. Vamos à frente então, vamos começar nessa aula com uma partezinha da professora Renata. Vamos lá então comigo. Nas aulas anteriores, porque nós tivemos aulas com a professora que tratamos exclusivamente da forma trigonométrica de um número complexo. Ok? Nós vamos dar continuidade a isso. Retomando então essa parte de como é a forma trigonométrica do complexo. Vamos lembrar alguns nomes, algumas nomenclaturas que às vezes não são tão simples assim. Primeiro, número complexo normalmente ele é representado pela letra Z, normalmente, mas qualquer letra do alfabeto pode representá-lo, tá? Então o complexo na sua forma trigonométrica é igual ao seu módulo, ó, nesse caso o módulo está representado aqui com o Z entre duas barras, mas ele poderia ser representado pela letra Rho do alfabeto grego, que é aquele pezinho um pouquinho diferente. Ele é o produto do módulo pelo cosseno do ângulo, esse ângulo aqui, θ representado, ele é o argumento do complexo. Argumento é o ângulo. Já vou retomar isso com vocês um minutinho. Cosseno de θ mais I seno de θ. O que é esse I mesmo, gente? Vocês sabem, né, turma? Esse I significa o número imaginário do complexo. Ainda vimos nas aulas anteriores que isto aqui tudo também pode ser chamado de uma forma polar, não só trigonométrica. É muito comum você encontrar a nomenclatura forma polar de um número complexo. Trigonométrica ou polar. E também o θ pode ser dado em radianos. Ele não necessariamente é dado em graus apenas, ele é dado em radianos ou em graus. Aliás, em radianos, só lembrar quanto vale o π mesmo lá no arco? Π vale quanto? 180 graus. Lembraram disso? Então, proporcionalmente, cada ângulo tem sua relação com π e é aí que vem os radianos. Vamos em frente então. Eu vou deixar para vocês no material. Pode nem estar muito legível agora que você está assistindo na TV. Professor, esse número está pequeno. É verdade, esse número pode ser bem pequenininho, mas você vai ter acesso a esse material. Porque esse número um pouquinho maior, nós vamos construir juntos. Então essa tabela aqui é para você ter acesso fácil. O que ela está transmitindo para vocês? Uma distribuição de ângulos em graus e em radianos, seu seno e seu cosseno relativo. Isso a gente vai ver um pouco mais detidamente. Aqui está mais completo do que o necessário. Normalmente, você vai se deparar em exercícios tratando apenas dos arcos notáveis. Lembra lá? 30, 45, 60. Aliás, nós vamos conversar bastante sobre isso. Vamos em frente então. O que vamos fazer nesta aula? Turma, nessa aula nós vamos aprofundar os estudos. Nós vamos falar de forma trigonométrica de uma maneira um pouquinho diferente. A professora Renata já começou. O que a gente faz agora? Vamos aprofundar, vamos ver como é que isso é cobrado, como é que isso é dado e o principal, o que isso vai trazer para mim de novas habilidades? Porque me disseram que o complexo não cai no Enem, professor. Esse é um grande engano, mas junto comigo nós vamos lá e vocês vão ver que vai ser muito importante o estudo dos números complexos. Vamos então aqui a um exemplo clássico. Pensando bem, eu acho que eu vou com vocês reaver um pouquinho do conhecimento de vocês sobre forma algébrica e forma trigonométrica. Porque olha, antes de chegar na trigonométrica tem a algébrica. Vocês lembram o que significa aquele Rho, ângulo? Ângulo em relação ao quê? E módulo? Módulo é a medida do quê? Professor, e se for representar isso geometricamente, como é que vai ficar? Vem comigo aqui. Muito bem. Vamos lá. Vocês conhecem como plano cartesiano ou sistema cartesiano esse cara aqui que é demonstrado com o eixo x e eixo y. Já nos complexos, eu não tenho o eixo x e y como abscissa ordenada. Eixo x me representa os números reais e eixo y os imaginários.
Lembram da forma algébrica do número complexo? Olha a forma algébrica aqui. O número complexo, ele é composto por A mais BI, onde A é o meu número real e B é meu imaginário. Então vamos colocar esses dois caras aqui nesse plano de Argand-Gauss, porque ele recebe um novo nome. Ele não é mais cartesiano quando você fala em real e imaginário. O A, ele representa aqui no eixo dos reais e o B no eixo dos imaginários. Projetados esses dois valores aqui, eles se encontram nesse pontinho aqui, e esse pontinho de intersecção é o meu complexo, é o meu Z. Aliás, esse pontinho tem um nome, é afixo. Essa distância aqui, ó, que forma esse triângulo retângulo, esse sim é o meu módulo, é a distância existente entre a origem e o número complexo. Então, esse cara é um módulo que pode ser dado pelo Pzinho, né, que é chamado ρ, ou até pelo Z entre duas barras. Vamos em frente? Vamos lá, gente. Agora vamos a esse exemplo rapidamente, que eu tenho logo uma atividade para vocês, porque eu sei que vocês estão esquentando bastante. Escrever na forma trigonométrica o complexo Z, que é 1 mais I. Nós temos aqui uma forma algébrica. Como é que eu escrevo na forma trigonométrica? Agora é hora de eu pegar os meus conhecimentos. Como é que eu calculo o argumento de um número? Argumento, professor? O que é argumento mesmo? Argumento é ângulo, é o θ. E como é que eu calculo o módulo de um número, professor? Como é que eu vou construir isso? Vamos lá. Primeiro passo, você calcula o módulo de Z. Você sabe como calcular isso. Calcular o módulo de Z é você elevar ao quadrado os dois números que fazem parte da forma algébrica. Aqui nós temos um que é o real e um que é o imaginário. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. O módulo dele é raiz de 2. Então, esse é o primeiro passo. Calculei o módulo de Z. Calculei ρ. Vamos mais um passo agora? Segundo passo. Acho o argumento. Por que eu estou fazendo isso? Professor, por que você está insistindo nessa história de argumento? Lá do comecinho, para você poder construir na forma trigonométrica, você precisa saber o argumento e também o módulo do número. Isso você já aprendeu. Vamos lá comigo então. Agora aqui. Cosseno de θ. Θ quem é mesmo? É aquele ângulo, lembra do ângulo? Que é o nosso argumento. Então, que é o nosso módulo do número. Opa, professor, é o argumento. Módulo A sobre módulo. Por que A sobre módulo vai me responder ao cosseno? E por que B sobre módulo vai me responder ao seno? Vamos voltar ao quadro? Vem comigo agora. Vocês lembram lá da trigonometria que vocês aprenderam lá no primeiro ano? Seno de um número é. Então, se eu tenho aqui esse ângulo, que é o meu ângulo θ, esse é o meu ângulo θ. Em relação à origem, esta abertura é o θ. Ó, daqui do eixo x, que é dos reais, fazendo essa circular. Então, seno de um número, veja um triângulo retângulo aqui. O seno é composto pelo cateto oposto. Quem é o oposto a esse cara? O oposto é o B. Pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o módulo do número, professor. Agora eu sei. Seno e cosseno igualzinho lá na trigonometria convencional. Vamos lá então? Cosseno de um número, ou de um valor, ou de um ângulo, para ser mais preciso, ele é o cateto adjacente, no caso do complexo, pelo módulo. E no caso do seno, ele é o cateto oposto pelo módulo. Pelos valores explicitados, nós vamos ter 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Ou seja, aqui facinho, né, gente? Multiplica embaixo e em cima por raiz de 2, você resulta em raiz de 2 sobre 2. Teu θ, ou teu ângulo, ele é 45 graus, ou π sobre 4. Então você descobriu, primeiro, quem é o módulo. Segundo, quem é o argumento. Agora, o que eu faço? Substituo na forma trigonométrica. No lugar dele coloco o valor apurado do módulo e no lugar dos ângulos os valores apurados, seja em graus, seja em π radianos. Aí depende do exercício como for cobrado de vocês. Tudo bem? Segundo exemplo, mais simples ainda, escrever na forma algébrica,
o complexo que está na forma polar. Ou seja, esse cara está na forma trigonométrica e eu quero o contrário. Por isso que é mais fácil. Cosseno de 30. Ninguém lembrou aí cosseno de 30? Gente, lá no primeiro ano, eu tenho certeza que o professor trabalhou com vocês uma forma de construir a tabela do seno e cosseno. Lembra lá? Seno, cosseno, 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. Tá lembrado? Lembrou, né? 30, 45, 60. Seno, cosseno. Você vai escrever 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. Vai gravar isso? Vai gravar sim. Depois eu faço essa tabelinha com vocês. Vamos lá. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio. Logo, o argumento dado aqui, o módulo dado aqui, que é 10, multiplica o seu argumento, como resultado 5 raiz de 3 mais 5i. Ó, como é que eu cheguei nisso, professor? 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3 sobre 2. 10 dividido por 2, 5. Mesma coisa aqui, 10 vezes 1, 10 dividido por 2, 5. 5q, 5i. Terceiro exemplo é o mesmo processo, só que aqui você tem π sobre 6. Professor, por que π sobre 3? Porque é a simbologia do ângulo de uma outra forma. Se o π vale 180, quando você divide 180 por 6, quanto dá mesmo? 30. Mesma coisa que o anterior. Isso vocês têm material, vocês vão muito bem, que eu tenho certeza. Como resultado da multiplicação do cosseno pelo módulo, eu tenho raiz de 3. Da multiplicação pelo valor do seno pelo módulo, eu tenho i. Tudo bem? Vamos lá? Agora a atividade 1. Esse aqui é um exercício da FUVEST. Estou trazendo um vestibular lá de São Paulo para vocês, tá? Qual é o objetivo? Vamos ler? Vamos ler juntos? A fórmula algébrica do número complexo z igual cosseno de 3π sobre 4 mais i vezes seno de 3π sobre 4 é, nós temos aqui 5 alternativas. Qual das alternativas é verdadeiras? Agora, é com vocês, eu volto para corrigir.
Muito bem, turma. Deu tempo, né? Foram lá, olharam o material, a aula passada, conseguiram resolver? Então, vamos juntos agora. A pergunta era: qual é a forma trigonométrica do complexo aqui apresentado? A resposta correta é a letra E. Menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2i. Parte imaginária, parte real. Agora, vamos ver como é que é a resolução dessa atividade, né? Porque o professor vinha aqui simplesmente dizer qual é a resposta, não está legal, né? Vamos lá então. Vamos lembrar? Quem é o complexo mesmo? Z igual cosseno de 3/4, ou 3/4 de π, ou 3π sobre 4, mais I seno de 3/4 de π. Esse é o nosso complexo. O que nós queremos mesmo? Queremos a forma algébrica, então nós queremos ele naquele formato lá, Z igual a A mais BI. Muito bem, o que eu vou inicialmente fazer? Primeiro, eu vou transformar em graus esse meu que está em radianos. Lembra quando começamos a aula? Eu falei, lembre, π é igual a 180 graus. Então aqui no lugar de π você vai substituir por 180 graus e calcular qual é o valor deste ângulo. Lembra do símbolo do ângulo? Do nosso θ. Então, que é, quem mesmo ele é no complexo? Ele é conhecido como argumento. Então, para a gente calcular primeiro, inicialmente o argumento, vou transformar π radianos em graus. Aqui uma operação de multiplicação e divisão, 3 vezes 180, 540, dividido por 4, 135. Que bom! Agora, qual é o cosseno de 135? Qual é o seno de 135? Você tem a tabela aí, mas não é só a tabela, você tem que ter algum conhecimento dos arcos trigonométricos. Você tem que ter aquela base do primeiro ano, você tem que lembrar de algumas coisas. Vamos relembrar juntos aqui. 135 graus, ele está no segundo quadrante daquela nossa circunferência, do nosso círculo trigonométrico. Ele está no segundo quadrante. Quadrante 1, 2, 3 e 4. Lembrou? Então vem comigo aqui, ó. Vem comigo um pouquinho no quadro. Só um minutinho para você lembrar aonde são os quadrantes. Vamos lá então. Se nós colocarmos aqui o círculo ou a circunferência, o círculo trigonométrico, e dividirmos ele a partir do plano cartesiano ou do plano de Arcangauss, o que vai acontecer? Nós temos aqui na ordem, ó, o reloginho anda para onde mesmo? Para a direita. Então, no sentido anti-horário, nós temos quadrante 1, 2, 3 e 4. Esses são os quadrantes. Aqui, o primeiro quadrante vai me dar um ângulo de argumento do 0 até o... Quanto faz aqui mesmo? 90. Depois, continuando esse ângulo, ele vai me dar até o 180. Então, aqui nós temos uma angulação no sentido anti-horário, quadrante 1, quadrante 2. Sinais. Lembram dos sinais? Aqui você tem esse cara é positivo, esse no eixo aqui é positivo também, este aqui à esquerda é negativo e esse abaixo é negativo. Lembra dos sinais? Números positivos, isso permanece a mesma coisa. Então o que acontece? Você tem aqui no quadrante 1, seno e cosseno é positivo. No quadrante 2 já não é a mesma coisa. Eu tenho aqui o seno que está relacionado, olhem lá no teu material, o seno não está relacionado ao número imaginário, esse eixo aqui no Arcangauss não é imaginário, então o seno aqui é positivo e o cosseno aqui é negativo. Então a gente tem que saber e tem que lembrar que relação nós temos dos quadrantes com os ângulos. Voltando lá então, vamos lá, vamos voltar ao nosso slide. 135 graus está no quadrante 2, ele passa dos 90. Ou seja, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Mas e o cosseno e o seno dele? Quem são? Eles são os mesmos valores de 45 graus, porque ele passa 45 graus dos 90. A angulação em relação ao eixo é 45 graus. Então, ele é 45 graus no seu valor, mas nos seus sinais, eles têm os sinais negativo para cosseno e positivo para seno. Logo, vamos aqui avançar. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, mas tem que ser negativo em 135. E o seno, raiz de 2 sobre 2, positivo em 135. Agora, levando este formato para a parte algébrica,
nós temos negativo raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 sendo substituído em seus valores. Menos raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2. Ou seja, os valores de ângulos nos serviram para determinar o seu valor de seno e cosseno. Com isso a gente conseguiu os seus valores lá na tabela de valores, tabela dos valores notáveis de círculo trigonométrico. Como resultado, então, raiz de 2 sobre 2 negativo mais i raiz de 2 sobre 2. Vamos em frente, então? Vamos lá, gente. Mais um desafio para vocês agora. Atividade 2. Aqui está escrito, preparando para o Enem. Professor, você é maluco? Na 1 aqui, ó. Pode me chamar de maluco. Professor de matemática normalmente não é muito certo mesmo, né? Poucos são. Eu posso ser considerado maluco. Mas eu sei que apesar desse exercício não cair sempre no Enem, eu estou te preparando para isso. Pensa bem, você está fazendo aqui comigo equação algébrica, você está revendo trigonometria do primeiro ano, você está revendo conceitos de seno e cosseno que você viu em primeiro e segundo ano. Cara, número complexo é tudo, ele te traz tudo, então estou te preparando para o Enem sim. Vamos lá. Desafio da atividade. A forma algébrica, ó, o contrário, do complexo S igual 100 vezes cosseno de 180 graus mais i seno de 180 na forma polar é, aqui você tem 5 alternativas. 0, 100 mais i, menos 100, 100i, 1 menos 100i. É com você agora.
Vamos lá, turma. Eu sei que todo mundo conseguiu fazer. A segunda atividade é sempre mais fácil. Então, das alternativas aqui, vamos ver qual foi correta? Então, lembrando, alternativa A, 0. Alternativa B, 100 mais I. Alternativa C, 100 negativo, menos 100. Alternativa D, 100i. E alternativa E, 1 menos 100i. A correta é a alternativa C, menos 100. Vamos ver como o professor chegou lá? Muito bem. Primeiro, nós temos que lembrar, ou pela tabela trigonométrica, verificar quanto é o cosseno de 180 e o seno de 180, seus respectivos valores. Então, lembrando lá dos quadrantes, 180 graus vai pegar nesse eixo, portanto, aqui nós vamos ter um cosseno que é, vamos à frente aqui, o valor de menos 1, porque é a distância entre o nosso centro e o arco. E o valor do seno é 0. Por que do seno é 0, professor? Porque ele está em cima do eixo. Muito bem, vamos lá. Indo à frente então, substituindo agora os valores. Cosseno, menos 1, seno, 0. Então, o valor do nosso módulo apresentado era 100. Logo, 100, que é o valor do módulo, vezes negativo 1, que é o cosseno, mais i vezes 0, que é o nosso seno. 100 vezes menos 1, porque i vezes 0 é 0, é igual a menos 100. E aí, gente, conseguiram? Conseguiram resolver? Conseguiram acompanhar? Então vamos lá. O que vimos na aula de hoje? Basicamente, aprofundamos um pouco a forma trigonométrica de um número complexo, cujo formato está aqui. Z o complexo, seu módulo vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Então, aqui, lembrar que essa forma trigonométrica ela é especialmente importante para cálculos de potências e raízes, que é o que vocês vão ver futuramente. Não esqueça disso, porque vocês vão precisar muito dessa forma. E na próxima aula, operações com adição e subtração na forma trigonométrica. Muito bem, gente, é aqui que eu me despeço de vocês. Até a próxima aula. Um abraço do professor Márcio.